Oi, gente, me chamo Gabriel Henrique, sou aluno do 8º período de Letras na UFAL Campus do Sertão e hoje vou trazer uma aulinha para vocês a respeito de emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição e de conectores, além de outros elementos de sequenciação textual. Então, vamos nessa! Emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição e de conectores e outros elementos de sequenciação textual. Dentro de um texto, existem palavras que se relacionam para dar sentido a ele. Esta relação entre as palavras, que é feita através de preposições, conjunções, pronomes, advérbios e locuções verbais, é chamada de coesão textual. A coesão textual trata a articulação entre as partes do texto. É a articulação entre as palavras, períodos e parágrafos. Falar em coesão, então, é falar em endófora e exófora. E o que seria isso? Endófora é a expressão que faz referência a algo que está dentro do texto. Vamos ao exemplo. Encontrei com o Paulo hoje. Ele estava sentado na praça. Quando utilizamos ele, é uma expressão endófora, porque está se referenciando a outra parte do texto, ou seja, ao Paulo, a qual encontrei na praça. Já exófora é a expressão que se faz referência a algo que está fora do texto, ou seja, não está no mesmo texto. Por exemplo, depois você vai se arrepender de ter feito aquilo. Aquilo é uma expressão exófora, porque está se referenciando a algo que está fora do texto. Aquilo, né? A gente não sabe o que é que essa pessoa fez. Então, é algo que está fora, que perpassa o texto. E assim, existem vários elementos de coesão, né, que ajudam para ter uma coesão textual. Então, sabendo disso, vamos partir para os tipos de coesão, começando pela coesão referencial, que está voltada para referência, é uma referenciação. A coesão referencial é quando um termo é substituído referindo-se a outro elemento do texto. Muitas das vezes, no decorrer de um texto, repetimos várias vezes uma palavra, deixando o texto fadigoso, sem coesão. Os elementos de referenciação têm como objetivo evitar essa repetição de termos que foram ditos durante o texto. A referenciação ocorre quando acontece o fenômeno de endófora, que é dividida por meio de dois movimentos, a anáfora, que é o retrospectivo, e a catáfora, que é o progressivo. Vamos conhecê-las. Anáfora é uma expressão que se retoma a uma ideia anterior, ou seja, é um retrospecto. É quando um termo que já foi dito é recuperado. Vamos ao exemplo. Neymar não quis jogar ontem. Criticá-lo agora só piora a situação. O lo de criticá-lo retoma ao sujeito Neymar. Então, há um retrospecto, né? Retoma aquela palavra. Vamos a outro exemplo. A indústria automobilística teve declive em vendas na pandemia. Mas, apesar disso, eles estão otimistas com a ascensão da economia. Eles retoma ao sujeito indústria automobilística, fazendo assim um retrospecto. Já a catáfora é uma expressão que faz referência a um termo que será citado posteriormente no texto, ou seja, antecipa a uma expressão posterior do texto. Vamos ao exemplo. Só desejamos isto, aumento salarial. Quando a gente utiliza isto, só é recuperado, a gente só consegue entendê-lo quando
a gente verifica a próxima expressão, que é o aumento salarial, que aparece posteriormente no texto. Só desejamos isto, aumento salarial. Partindo para outro tipo de coesão, vamos para o tipo de coesão por substituição. Baseia-se na substituição de um nome, pessoa, objeto, etc. Verbo ou parte do texto por palavras ou expressão que tenham, desculpa aí o erro, sentido aproximado, evitando a repetição. A sua também é feita por anáfora. Vamos ao exemplo. O Papa Francisco visitou o Brasil em 2013. Sua Santidade acenou aos fiéis na praia de Copacabana. Quando a gente utiliza a expressão Sua Santidade, ela está substituindo ao sujeito Papa Francisco. Outras possibilidades, a gente pode substituir Rio de Janeiro por Cidade Maravilhosa ou a capital carioca. Na substituição, também pode ser usada palavras que retomam outras já faladas, mas dando uma nova definição, pois existe essa relação total com estas palavras, né? Por exemplo, minha mãe pediu uma pizza de calabresa e eu pedi uma de salaminho. Então, a palavra uma está fazendo, né, essa relação com a outra palavra já dita, já posta, em um modo de substituição. Passando para a coesão por conjunções, por conjunção, estabelece uma relação entre os elementos do texto através de conjunções. Vamos ao exemplo. Ele estava fraco porque não se alimentou direito. A gente pode ver aí que o porquê é uma conjunção de causalidade. Outro exemplo é, ele está fraco, mas, mesmo assim, terminou a partida. Sendo aí o mas uma conjunção adversativa, de adversidade. Coesão por elipse. Ocorre quando o elemento do texto é ótimo. Ele é retirado em algum dos contextos em que deveria ocorrer, sem comprometer a clareza das ideias e assim evitando a repetição. Vamos ao exemplo. João vai comprar a bicicleta? Sim. Percebe-se que a gente omitiu o sujeito João, mas o texto ele continua com a clareza. Do mesmo modo do exemplo 2. Cristina está fazendo café e, ao mesmo tempo, assistindo ao filme. Perceba que se a gente repetisse a palavra Cristina na frase, sem omiti-la, ficaria desse modo. Cristina está fazendo café e, ao mesmo tempo, Cristina está assistindo ao filme. Fica aquela coisa repetitiva, sem aquela coesão. Não é isso? E aí, a gente pode partir para a coesão lexical por repetição, conhecida também como reiteração. A coesão lexical emprega palavras repetidas com o objetivo de realçar ou reforçar uma ideia. Pode ser usada a mesma palavra, ou sinônimos, antônimos, hiperônimos e expressões nominais definidas. Vamos aos exemplos. Questionar não é duvidar. Questionar é querer saber mais. Percebemos aí que houve a repetição da mesma palavra questionar, justamente para dar ênfase, dar um sentido maior àquela expressão. O segundo exemplo fala: Paris, a cidade de luz, continua linda. E aí a gente percebe o sinônimo usado para Paris, que é conhecida como cidade de luz. A coesão lexical por substituição ocorre com substituições de termos por outros sem perder o sentido. Pode ser usado sinônimos, antônimos ou hiperônimos. Vamos ao outro exemplo. O seu cavalo é muito bonito. Onde você comprou este equino? Podemos perceber a substituição aí também por sinônimo.
Dando continuidade, e agora adentrando na parte final da nossa aula, vamos tratar da coesão sequencial. Para a coesão sequencial, são usadas conjunções, conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos e ligam as orações para que possam ser articuladas e relacionadas. A coesão textual usa expressões que são responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Vamos a elas. Coesão textual por adição ou inclusão. A gente pode utilizar além disso, também, até, é certo que. Coesão textual por oposição. Todavia, porém, entretanto, mas. A coesão textual por afirmação ou igualdade. Na verdade, realmente, dentre outras. Por exclusão, se não, apenas, exceto. Por enumeração, a princípio, em, por explicação, como vamos, portanto, isto é, por exemplo, por conclusão, que tem por fim, finalmente, em uma última análise, e continuação, no geral, por sua vez. Então chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até uma próxima.